Imaginem uma equipa de engenheiros de sistemas altamente qualificada e que foram contratados para proteger os servidores, para proteger os mainframes de uma instituição bancária, daquelas de grande peso mundial. Eles formaram-se nas melhores universidades, têm a formação de topo, são altamente qualificados, altamente capazes. As suas certificações, quando eles abrem o currículo deles, aquilo até brilha de tanto, né? Até ofusca de tanto certificado que lá existe. Eles são peritos em sistemas contra incêndios. E esta é uma área que a Anice gosta particularmente. E eles desenvolveram o sistema mais sofisticado do mundo para proteger exatamente os mainframes daquela instituição bancária. Eles falam com confiança, são seguros daquilo que são capazes, seguros daquilo que construíram. Eles falam com confiança sobre a sua segurança na operação e sobre a competência de toda a equipa. Um dia, aí estão quando um curto-circuito aconteceu. Acontece um curto-circuito e este curto-circuito provocou o quê? O que é que normalmente um curto-circuito provoca? Um incêndio. Muito bem. E este incêndio foi provocado exatamente na sala dos servidores. Aquela sala que tem de ser um bunker, tem de ser altamente protegido para que nada do que está armazenado de informação naqueles servidores se perca. Que o facto é que este incêndio instala-se ali e ameaça destruir toda a operação. Ameaça destruir tudo o que são dados essenciais e, consequentemente, paralisar a instituição e danificar o mercado, não é? Os engenheiros correm para o painel, chegam lá, começam a meter as passwords, os códigos de acesso, carregam no botão e nada acontece. Continua tudo igual, nada acontece. Começam a discutir entre eles. O problema é há aqui um bug qualquer no software. O problema é porque a betoneira está estragada. O problema é porque o algoritmo foi mal pensado. E perdem-se no meio daquela discussão. O que é facto é que o incêndio continua a aumentar e eles sem fazer absolutamente nada porque as suas certificações, a capacidade deles resultou em zero. Eis que de repente surge o diretor que descobriu que afinal o problema é que meses antes, durante uma manutenção naquela sala, aquela mesma própria equipa tinha desligado a válvula principal de gás para aquele sistema de segurança. Desligaram e nunca mais abriram. O sistema era excelente. O sistema era topo. Era do melhor que há no mundo. Aquela equipa era extraordinária. Cheia de competências, cheia de capacidades, cheia de certificações. Mas eles estavam desligados da fonte real de poder. Porque aquela válvula estava fechada. Eles tentavam operar confiados apenas naquilo que era o seu nome, as suas capacidades, naquilo que eram os meios que estavam instalados. E, no entanto, estavam desligados da fonte real de poder. Esta ilustração ajuda-nos a entrar no texto. Homens qualificados, rodeados de tecnologia, rodeados de confiança, mas desligados da fonte real de poder. É isso que Marcos nos mostra quando Jesus nos faz descer do monte. E a transição geográfica, ela carrega uma força teológica intencional aqui em Marcos. Nos versículos de 2 a 13 nós vimos o monte, não é? O lugar da revelação teofânica, ou seja, aquela luz sobrenatural, aquelas vestes brancas que era um branco indescritível, era um branco que não se consegue ter naturalmente, é um branco que não se consegue descrever. E é o lugar da comunhão perfeita e da demonstração da glória divina. O vale, o texto que nós vamos estudar hoje, os versículos 14 a 29 do Evangelho de Marcos, capítulo 9. É um lugar de conflito humano, é um lugar de opressão demoníaca, é um lugar de argumentação teológica estéril, é um lugar de incredulidade e do fracasso. Marcos constrói este paralelo de forma deliberada. A transição do Monte da Glória para o Vale da Opressão Espiritual é um espelho muito
muito atual para a nossa vida. E isto espelha a própria descida de Jesus do seu trono celestial, para aquilo que é a poeira e o sofrimento da nossa realidade caída. É no vale da miséria que o ministério de Cristo e, consequentemente, o ministério da sua Igreja se desenvolve. No domingo passado, então, contemplávamos aquela beleza da transfiguração de Jesus. Pedro, como qualquer um de nós, e vimos isso domingo passado, qualquer um de nós, naquelas circunstâncias, facilmente quereria: vamos ficar aqui. Está bom, aqui está espetacular. Então ele quis permanecer lá, no lugar da luz, longe da dor, longe do conflito. Mas Jesus conduziu-nos agora para baixo, para o vale da vida real. Ali o contraste é avassalador, porque nós deixamos a harmonia do monte e encontramos a desarmonia, onde vamos ver gritos, poeira, opressão espiritual, líderes religiosos satisfeitos com o quê? Com a queda dos discípulos. E consequência disto tudo, vemos que uma família que continua esmagada pela dor. Os discípulos tinham autoridade, os discípulos tinham experiência. Experiência de quê? De vitórias passadas. Nós vimos em Marcos 6, Jesus enviou os seus discípulos, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder para fazerem a sua obra. Lembram-se? Que eles foram 2 a 2? Então eles tinham já esta experiência, já tinham vitórias passadas. Mas diante do teste real eles falharam, porque trataram o poder de Deus como se fosse uma possessão própria. Como se fosse uma técnica. Algo que já é da rotina. Esquecendo-se daquilo que é o mais importante, que é a dependência diária no Mestre. Isto é um espelho da nossa alma. Ou talvez um espelho para a nossa alma, se calhar. Porque se te sentes impotente diante das crises, se a tua fé vacila perante o caos, ou até se estás cansado daquelas discussões religiosas sem qualquer transformação, a mensagem de hoje é para nós. Em Marcos 9, nos versículos 14 a 29, então nós somos chamados a abandonar a autossuficiência, a voltarmos com fé honesta e oração dependente para aquele que tudo pode. Porque o poder pertence a Deus e só é libertado na vida daquele que caminha em humildade, em dependência, em oração contínua e fé honesta no Salvador. E qual é o plano que nós vamos seguir hoje? São 3 degraus. Nós vamos ver o episódio da cura de um jovem possesso, e este episódio está relatado nos 3 evangelhos maioritariamente sinóticos, né? Temos aqui Mateus, Lucas e o texto de Marcos que vamos estudar hoje. E vamos ver então que nos versículos 14 a 19, discussões estéreis só produzem barulho. Depois vamos ver nos versículos 20 a 24, o coração honesto, ele clama face às dúvidas. E depois os versículos 25 a 29, o Salvador tem autoridade soberana até para levantar a vida caída. Então vamos à palavra. Marcos 9, versículos 14 a 29. O texto vai estar projetado. Se quiserem acompanhar nas vossas Bíblias, também o podem fazer. E o texto do Senhor diz assim, nos versículos 14 a 16, em que vamos ver aqui o choque entre a glória e o caos. E o texto diz, quem me pode ajudar para eu descansar um pouquinho aqui a minha voz e ler o texto, por favor? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Quem é que discutis com eles? Reparem no contraste. Jesus, ele desce do cume do Monte Hermon, que nós vimos domingo passado. Desce com quem? Quem é que tinha subido com Jesus? Exatamente. Aqueles que nós habitualmente, quando dizemos, completamos com o resto da frase. Pedro, Tiago e João num barquinho. Okay? Não. Então é fácil de lembrar, não é? São aqueles 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus. Então, Pedro, Tiago e João, que subiram com Jesus, regressam com Jesus, neste caso ao vale.
E o que é que eles encontram? Eles encontram os outros 9 discípulos, não é? Eram 12, portanto 3 estavam com Jesus, os outros 9 estavam cercados por uma multidão barulhenta, uma multidão agitada. No centro desta confusão estão os escribas. No centro desta confusão estão aqueles que deveriam ser os resolvedores do problema, certo? Os escribas, os teólogos oficiais daquela que era a religião institucionalizada, estavam sempre prontos a criticar. Eles estavam envolvidos numa discussão agressiva com quem? Com estes 9 discípulos. E vejam a malícia dos escribas. Porque o que é que estava a acontecer ali? Os escribas tinham percebido que os discípulos tentaram expulsar um demónio de um rapaz e falharam. E isto aconteceu publicamente. Em vez de se compadecerem da dor daquela família, eles estavam a saborear. Estavam a saborear uma verdadeira satisfação, mas maliciosa. Eles estavam a aproveitar a impotência dos discípulos para os ridicularizar. Com o propósito de maltratar os discípulos? Não, o propósito deles era: se estes que são os discípulos de Jesus falham, Jesus vai falhar. Era este o propósito. Jesus não poderia ser levado a sério, porque os discípulos deles eram: como é que é possível? Não é? Este propósito era malicioso mesmo. E como é que reagiram os discípulos? Em vez de se dobrarem em oração, em vez de clamarem por misericórdia ou reconhecerem humildemente a sua fraqueza, nós não somos capazes, mas sabemos quem é capaz. Eles entram no jogo destes escribas, entram no bate-boca. Começam a discutir, começam a defender-se, a justificar-se, a dar desculpas e provavelmente começam naqueles discursos teológicos, em abstrato, não é? Enquanto a dor daquele rapaz, a dor daquela família, o desespero daquele pai continuavam sem resposta. Este é o quadro da tragédia. O diabo estava a destruir a vida de uma criança e a esperança de uma família. Enquanto isso, os representantes de Deus desperdiçavam tempo precioso a terem debates infrutíferos, discussões marcadas por orgulhos feridos. E, entretanto, chega Jesus. E Jesus, quando chega, muda tudo de forma abrupta. O texto diz que a multidão, ao vê-lo, ficou tomada de surpresa. E este espanto extraordinário pode indicar aqui uma outra coisa. Não é só a chegada de Jesus. Lembram-se o que é que tinha acontecido no monte? Jesus, na sua transfiguração, ficou a sua luz, que não era como a de Moisés, que era uma luz que refletia, não é? Era uma luz que saía dele. Lembram-se? Falávamos isto domingo passado? Ok. Então é possível que aquela luminosidade toda ainda viesse ali à sua volta. Ok? Uma especulação, se calhar. Mas é possível que isto... À semelhança do que aconteceu com Moisés, que desce do monte e o povo viu ainda a sua pele a brilhar, não é? A resplandecer luz. É possível que isto acontecesse também com Jesus. E o povo se surpreendeu. Jesus aproxima-se com majestade e dirige o olhar para quem? Para os escribas. A sua pergunta é simples, mas a sua pergunta é cheia de autoridade. O que é que vocês estão a discutir com eles? De repente, instalou-se o silêncio. No meio daquela confusão toda, aquela algazarra toda, conseguem imaginar a cena? Uma família desesperada, um jovem endemoniado, possuído, uma família a querer salvar este jovem, os discípulos a tentarem fazer o milagre, não conseguem, os escribas a tomarem posse da pressão de grupo, não é? A começarem ali a germinar aquelas mentiras e aquelas ideias falsas à volta dos discípulos, a discutirem com os discípulos, e os discípulos, em vez de se colocarem no seu lugar e de pedirem autoridade e pedirem poder a quem deviam, entram na discussão. Portanto, conseguem perceber, imaginar o burburinho que estava ali? E de repente, silêncio. Todos se divertiam à custa da fraqueza dos discípulos e, no entanto, de repente ficam sem fala diante do Mestre. O que é que vocês estavam a discutir? E ninguém consegue responder.
É precisamente neste silêncio, que imagino que seja confrangedor, que finalmente se ouve a voz que realmente importa naquele vale. Não era a voz dos críticos, nem é sequer a voz dos discípulos a defenderem-se. Era a voz de um pai ferido, que trouxe a Jesus a dor da vida real. Então vejam, versículos 17 e 18, diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. A dor real, ela interrompe aquela discussão religiosa. A voz deste pai, ela rasga o verniz daquela controvérsia teológica. Cansado de ouvir debates que não curavam o seu filho, o que é que ele faz? Ele corre para Jesus e expõe, sem filtros, sem máscaras, a sua miséria. O cenário que ele descreve é um cenário de terror dentro de casa. O rapaz está dominado por um espírito destruidor que lhe rouba. Rouba o quê? Rouba a fala. Porque viram que o espírito é mudo? Viram o que é que o texto diz? Está possesso de um espírito mudo. Então este espírito mudo rouba-lhe a fala e não fica só por aí. Lança-o violentamente ao chão, fazendo-o espumar pela boca, rangendo os dentes, definhando dia após dia. Depois vem a confissão. Vem a confissão que resume a impotência de todos à sua volta. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. A religião discutia, os discípulos tentavam e a família sofria. Só Jesus poderia responder à dor que ninguém mais conseguia curar. Como é que Jesus reage a isto? Está a seguir, no texto, versículo 19. Jesus diz: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Este lamento de Jesus, ele não nasce de uma raiva egoísta. Estou farto de vocês, pá. Não é isto que Jesus está a dizer. Entendem? Jesus está a dizer, com uma profunda dor espiritual, uma indignação profética, de que, caramba, vocês ainda continuam cegos. Até quando? Jesus tinha acabado de vir da glória e da perfeita comunhão com o Pai. E agora encontra-se num vale saturado de incredulidade. Incredulidade de quem? Reparem, dos opositores. Porque usavam a dor daquele rapaz, usavam a dor daquela família como arma contra Jesus e contra os seus discípulos. Ao mesmo tempo, a incredulidade na multidão. Porque aquela multidão que acompanhava sempre Jesus e os seus discípulos, maioritariamente para terem benefício próprio, não é? Já fomos vendo alguns episódios que vão retratando esta multidão. A multidão que se aproximava mais por curiosidade, por fascínio pelo extraordinário, pelo mundo do fantástico. Olha, mais um milagre. Olha, agora temos pão. Olha, agora temos peixe. Não é? Olha, agora mais um que ficou curado. Esta multidão, ela era movida mais por isto do que propriamente por uma fé verdadeira. E de uma forma ainda mais dolorosa, a incredulidade nos próprios discípulos. Porque eles revelavam autossuficiência ao tentarem fazer a obra de Deus sem dependerem de Deus. Que aplicação é que isto tem para nós, meus queridos? Este episódio é um confronto direto com o nosso ativismo e com a nossa rotina religiosa. É tão fácil nós repetirmos o erro destes 9 discípulos. Lançamo-nos no trabalho da igreja, damos aulas na escola bíblica dominical, organizamos reuniões, lideramos pequenos grupos, servimos em ministérios e até tentamos conduzir o nosso lar confiando apenas no que já sabemos. No tempo que levamos de conversão, no prestígio que acumulamos ou até nas técnicas que fomos aprendendo ao longo da vida. Mas quando as crises reais elas entram pela porta, e elas entram pela porta, quando a rebeldia fere os nossos filhos, quando a ansiedade nos paralisa, ou quando o pecado volta a bater à porta, quando a dor expõe a nossa fraqueza, nós descobrimos com vergonha que credenciais espirituais não substituem comunhão com Deus.
Nós podemos saber discutir sobre doutrina? Sim. Podemos saber organizar atividades e podemos até defender posições corretas, mas se não dependermos de Cristo em oração, nós estaremos apenas a fazer muito barulho. Estaremos apenas a fazer muito barulho diante das dores que não conseguimos curar. Por isso, então, nós precisamos de acordar. Doutrina sem dependência, paralisia espiritual. Serviço sem oração, transforma-se em ativismo impotente. Debates teológicos, doutrinários, sem compaixão, podem tornar-se numa cortina de fumo enquanto as famílias reais sofrem à nossa volta e apenas estamos a perder tempo a discutir o que não é para discutir e a não cuidar dos outros. A resposta não é abandonarmos a verdade, mas é voltarmos à fonte de poder. Cristo é suficiente. Precisamos de parar de confiar nas nossas capacidades, nas nossas credenciais e começar a clamar por misericórdia. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode restaurar. E o texto continua no versículo 20 e diz: E trouxeram-lhe? Trouxeram-lhe quem? Trouxeram-lhe o jovem, certo? O menino. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Que imagem terrível. Assim que o rapaz é trazido diante de Jesus. E vejam como até os espíritos malignos, quando chegam à presença de Jesus, não conseguem fingir que não é Jesus. Quantas vezes nós estamos na presença de Jesus? Continuamos. Como se Jesus não estivesse ali. Estas forças demoníacas, elas sabem quem Jesus é. Elas conhecem o poder de Jesus. Assim que este jovem é colocado à frente de Jesus, o espírito agita-se, intensifica-se tudo de forma dramática. Ele percebe claramente: o meu tempo chegou ao fim. Num último gesto de malícia desesperada, ele lança este jovem numa convulsão violenta, fazendo-o cair pelo chão, revolvendo-se e espumando. Versículos 21 e 22, Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Nós não sabemos a exata idade deste jovem, mas o pai diz: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, no meio da agitação da multidão, no meio do sofrimento daquele rapaz, Jesus ele não se deixa dominar pelo caos. Não se deixa dominar pelas circunstâncias. Com a serenidade daquele que comanda ventos, que comanda tempestades, ele aproxima-se daquele pai e inicia esta conversa de um para um, esta conversa íntima, esta conversa paciente, esta conversa pastoral. E a pergunta é simples: há quanto tempo isto lhe sucede? Então o pai, com o coração esmagado, acredito eu, por anos de sofrimento silencioso, ele abre a sua dor diante de Jesus e diz-lhe: desde a infância. E acrescenta que muitas vezes o Espírito lançava este menino no fogo e na água para o destruir. Depois do fundo da sua exaustão, ele faz um apelo a Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E reparem no contraste entre este apelo e aquele apelo que nós ouvimos e lemos lá em Marcos 1 do leproso. Porque o leproso ajoelha-se diante de Jesus e diz: se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvidava do poder de Jesus. Não é? O leproso não duvidava. Tinha
dúvidas se Jesus quereria ou não. Já este pai, ele chega marcado por anos de dor, pelo fracasso recente dos discípulos, por aquela vergonha pública que estava a acontecer ali. A sua fé está profundamente fragilizada. Então a dúvida sai, naturalmente, pela sua boca. Se tu podes alguma coisa. Vejam a resposta no versículo 23. O que é que Jesus lhe respondeu? Se podes, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus é tramado, não é? Jesus faz-nos assim uns twists. O foco daquele homem estava no poder de Jesus, não é? Se tu podes, ou seja, não sei se tu tens o poder, já que os teus discípulos não conseguiram. Estão a entender o... É fácil nós chegarmos a este raciocínio se fôssemos nós o pai daquela criança. Estamos a ser enxovalhados no meio daquela multidão toda. Os escribas estão... têm um prato cheio, não é? de gozo e de escárnio. Os teus discípulos falharam. A pressão do grupo está ali a funcionar. E o homem está, se tu podes. E Jesus pega neste foco, que estava virado para ele, o foco da dúvida, e muda-o. E diz, calma. Se podes. É como se ele estivesse a dizer, estás a perguntar-me se eu posso? Não em confronto, mas no seu jeito pastoral que estava a falar com este pai. A tua dúvida está se eu posso? Ou, na verdade, se estás disposto a confiar na minha soberania? E neste instante o Espírito Santo começa a operar uma transformação profunda naquele coração cansado. Antes de libertar o filho, Jesus começa por confrontar e curar a fé deste pai. E olhem para o versículo 24. E imediatamente, mais uma vez, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esta é uma das declarações mais sinceras, mais profundas e mais libertadoras de toda a Bíblia. Aquele pai, ele não tenta proteger a sua aparência espiritual. Como assim, se eu creio? Claro que eu creio. Não. Ele diz, sim, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele não finge que tem uma maturidade que não tem. Ele não coloca uma máscara de crentão, não é? Sou super crente! Ele não coloca essa máscara para impressionar Jesus. Ele chora. E com as lágrimas a correrem pelo rosto, ele abre por completo o seu coração diante do Salvador. E a oração é profundamente verdadeira. Senhor, eu creio. É um paradoxo, não é? Parece que estamos aqui numa contradição. Como é que ele crê, mas depois pede para que o Senhor o ajude na falta de fé. Ele está a dizer é, Senhor, eu creio, mas a minha fé é fraca. É uma fé ferida. É uma fé atravessada por dúvidas. Ajuda-me na minha falta de fé. Cura a minha incredulidade, que ainda habita em mim. Esta verdade precisa de libertar hoje a nossa alma de toda a religiosidade fingida. Muitos cremos nisto, talvez porque crescemos a ouvir de forma moralista, legalista, muitas vezes, que um crente verdadeiro nunca pode ter dúvidas, não é? Um crente verdadeiro deve andar sempre com um sorriso triunfalista no rosto. Sou filho do rei. Um crente verdadeiro nunca pode revelar fraqueza diante dos outros. É engano. É engano. É maldade do inimigo. Essa espiritualidade é aparência. É uma prisão. Ela leva-nos a escondermos a dor, a maquiarmos ou a maquilharmos. Eu fico sempre na dúvida se a palavra é maquiar ou maquilhar. Mas vou dizer maquilhar, que eu acho que é mais português. A maquilharmos a incredulidade e a afastar-nos justamente daquele que pode curar a nossa alma. O que é que nos afasta de Cristo? Não é a fragilidade da nossa fé. O que é que nos afasta de Cristo?
é exatamente o orgulho da nossa autossuficiência. Jesus não rejeita quem chega a Ele com lágrimas, com dúvidas, ou com uma fé ferida. Ele rejeita, sim, as máscaras. Aquela máscara que finge estar tudo bem enquanto a alma está a definhar por dentro. Então, se atravessas uma crise profunda no teu lar, se atravessas uma crise na tua saúde, nas tuas finanças ou na tua vida interior, se a tua mente é assaltada por dúvidas honestas sobre a bondade de Deus, se ela é atormentada por estas questões, não fujas. Não fujas dele. Corre para os pés de Jesus. Deixa cair estas máscaras da aparência religiosa. Chora. Chora na sua presença. Ora. Ora com a honestidade daquele pai. Senhor, eu quero confiar em Ti, mas a minha fé, ela vacila. Ajuda-me nas minhas fraquezas, sustenta o meu coração nesta tempestade, Pai. E Ele vai te ouvir, Ele vai te acolher, garantidamente, com a sua graça infinita. Estamos a terminar o texto e entramos nos últimos versículos 25 a 29. Marta, podes ajudar com a leitura destes versículos 25 a 27, por favor? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Obrigado. O que é que acontece? Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, a multidão estava a começar a correr para junto do grupo, não é? Daquele grupo de Jesus. Jesus age sem demora. O que é que ele diz? Ele não alimenta aquela curiosidade vazia da multidão. Deixa-os chegar, não é? Como nós vemos quando há um acidente na estrada, passam os peritos todos de seguros, não é? De repente todos passam a ser peritos de seguro e começam todos a parar e a avaliar, não é? Jesus não está à espera que cheguem. Não está à espera que eles venham com esta curiosidade vazia de mais um espetáculo. Vamos ver mais um espetáculo. Nem permite que aquele sofrimento do rapaz e daquela família se transforme num espetáculo religioso. Ele, com uma autoridade absoluta, ele dirige-se ao demónio e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. A saída do demónio ela é marcada por esta derradeira manifestação de ódio e de destruição. O que é que acontece ao rapaz? Ele agita o rapaz com violência extrema, arranca-lhe um grito e abandona-o de tal forma inerte naquela poeira, pálido, que quando a multidão chega, o que é que dizem? Morreu. O rapaz está morto. Mas o Salvador ele não deixa a sua obra incompleta. Não. Jesus aproxima-se daquele corpo estendido, ali no pó, naquele vale. Ele inclina-se, toma o rapaz pela mão e ergue. Aquele jovem que parecia morto, levanta-se pelo poder da palavra de Cristo. Liberto, são e restaurado na sua integridade. E há um detalhe curioso em Lucas. Eu diria um detalhe carinhoso até. Para mim, que sou pai, tem um toque de importância superior, que é Jesus o entregou ao seu pai. O desespero daquela família termina. A majestade de Deus triunfa sobre o caos. Mas a história, ela não termina ali. Ela continua na intimidade de uma casa. Porque nos versículos 28 e 29, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta carta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta pergunta nasce da vergonha. Os 9 discípulos estavam arrasados. Tinham falhado. E não tinham falhado dentro de uma casa.
privado, no falhado publicamente. Se tivessem um buraco, tinham cavado e metiam-se lá dentro. Eles tinham falhado diante dos escribas que tinham uma fome destas coisas. Tinham falhado diante da multidão. E pior, tinham falhado diante daquela família ferida. Então, quando finalmente eles estão a sós com Jesus, longe daquela confusão toda, eles fazem a pergunta que estava a queimar dentro deles. Mestre, como é que nós não fomos capazes? O que é que correu mal? O que é que no script que tu nos deste, nós saltamos aqui? O que é que na folha de Excel que nós estávamos a ler, qual foi a linha que nós não vimos? Porque é que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus não lhes oferece. Ok, vejam lá esta nova técnica. Se calhar vocês não tinham visto bem o manual. Vejam lá esta nova técnica. Jesus não faz isto. Jesus não lhes dá mais uma fórmula secreta de um abacadabra e de um... Não é? Um perlim-pim-pim. Não faz isto. Esta casta não pode sair senão por meio da oração. Esta é a solução. Nós precisamos de sentir o peso deste ensino. Isto é pesado. Expulsar demónios e curar enfermos para aqueles homens, nós já vimos isso há pouco, não era novidade. Eles já o tinham feito. Jesus já os tinha enviado em missão. 2 a 2, eles já tinham feito isto. Então onde é que está a raiz do problema? A autoridade recebida, tratada como poder próprio. Eles começaram a confundir a autoridade que lhes fora delegada por graça, como se fosse um poder inerente. Como se lhes pertencesse por direito próprio. Nós somos seguidores de Jesus, Ele já nos mandou em tempos fazer, já recebemos este poder, então agora podemos operar sempre. Não interessa se Ele está connosco ou não está connosco. Percebem? Porque geograficamente Jesus também não estava com eles. Fisicamente. Eles acham que aquilo é mérito deles, têm o direito, têm experiência já fizeram isto, e sem perceberem, eles estavam-se a tornar espiritualmente autossuficientes. Nós somos capazes. Talvez tenham pensado, nós somos os discípulos de Jesus, temos as credenciais, já fizemos isto antes, conhecemos as palavras certas, os gestos certos, já ouvimos até a fazer, mas tentaram enfrentar aquela opressão confiando só nas vitórias passadas, na sua reputação de serviço, na técnica religiosa, sem se dobrarem diante de Deus em oração humilde. Foi como tentar ativar aquele sistema de segurança sem abrir a válvula do gás. Lembram-se da ilustração? Todos estavam lá a tentar corrigir e tentar salvar o mainframe, mas a válvula estava fechada. Eles estavam a fazer isso, eles não estavam ligados à fonte principal da vida. E o resultado só podia ser este: humilhação pública, impotência espiritual e dolorosa descoberta de que nenhuma obra de Deus pode ser feita sem dependência contínua de Deus. Como igreja, como servos do Senhor, que desejamos viver no alvo, amando e servindo a Cristo, amando e servindo o nosso lar, a igreja e no mundo, por esta exata ordem. Como é que esta descida do vale se traduz em ações concretas no nosso dia-a-dia? Rapidamente, nos 4 pilares, no nosso relacionamento com Deus. Dependência e oração. O desafio é, examina a tua vida espiritual. Tens vivido apenas da rotina religiosa ou tentado vencer tentações pela tua força, experiência ou maturidade? Fecha a porta, dobra os joelhos e ora com honestidade. Senhor, ajuda a minha incredulidade e ensina-me a depender de Ti. Porque sem dependência contínua de Cristo, não há força para caminhar na verdade. No lar, cuidado no vale da dor. O lar pode ser o vale mais desafiante. Não descarregues a frustração sobre o teu cônjuge, sobre os teus filhos. Serve com amor, com disciplina, com compaixão. E aproxima-te, como Jesus fez àquele homem. Com paciência, escuta e com graça. Ora pela salvação, pela proteção, pelo amadurecimento da tua família. Lembrando que a semente do Evangelho, ela pertence a Deus. Na igreja,
mais uma vez, é o Hospital da Graça. A igreja não é o clube dos perfeitos. A igreja não é um clube onde nós vimos debater abstratamente teologia. A igreja é um hospital. E nós estamos no hospital. E não somos os médicos, os enfermeiros. Nós somos os doentes. Recusa o exclusivismo, esta autossuficiência. Recusa o julgamento moralista de quem já está dentro da igreja. Nós queremos receber pessoas, queremos acolher. E quem vier, seguramente há de vir ferido, por culpa, por ansiedade, por vício. Então, o nosso dever é estendermos a mão. Estendermos a mão com ternura e apontá-los para Cristo. Cristo é suficiente. Ele é o único Salvador que ergue a vida caída. E no mundo, testemunho e serviço. No trabalho, na escola, na universidade, no teu negócio, no teu dia-a-dia, na tua vizinhança, assume com humildade e sem vergonha a tua identidade cristã. Mostra que a tua integridade, mostra que a tua honestidade e compaixão, elas não são fruto de coisas tuas, da tua própria capacidade, mas elas são fruto da ligação diária que tu tens com Cristo. Ser instrumento de Deus para levar esperança e paz ao vale da rotina cotidiana. A nossa fragilidade, ela não tem a última palavra. Diante da cruz, diante das trevas, diante do vale da vida, nós reconhecemos que, pelas nossas capacidades, as nossas forças, jamais seríamos capazes de vencer. Somos frágeis, a nossa fé vacila, a maior parte do tempo, e o cansaço tenta-nos a desistir. O Evangelho anuncia que o Rei transfigurado no monte é também o Salvador compassivo que desce ao vale da nossa dor. Então, Ele não nos abandona, meus queridos. Ele vem ao nosso encontro e luta por nós. A cruz é o vale onde Cristo venceu por nós. Na cruz Ele carregou o peso do nosso pecado. Ele carregou a nossa incredulidade, carregou o nosso orgulho. Ele sofreu a humilhação que eu merecia. Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu para sempre as trevas, abrindo-nos a porta da liberdade. Então entrega-te ao Salvador imediatamente. Não esperes. Arrepende-te. Deixa cair as tuas defesas. Clama por misericórdia de Cristo. Ele reina. Ele reina sobre a tua dor. E a tua vitória final, nele, está segura. Então entrega-te ao Salvador imediatamente. Meus queridos, hoje nós descemos com Jesus ao vale. Nós vimos o seu poder levantar aquela vida caída. Próximo domingo, nós vamos ver o caminho da cruz. O ensino difícil do Messias sofredor. Jesus vai voltar a ensinar os seus discípulos que o Filho do Homem vai ser entregue, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Enquanto Jesus está a falar sobre a cruz e sobre este caminho, os discípulos começam a discutir sobre grandeza. Os discípulos começam a discutir entre eles quem vai ser melhor, quem vai ser maior. Mas vamos ver o contraste entre o caminho de Cristo e a nossa busca por reconhecimento dos outros. Então não percam o próximo domingo. Nós vamos aprender com Jesus o que significa ser o último de todos os servos e o servo de todos. Que o Senhor guarde, que o Senhor guie e ilumine as nossas almas, nossas famílias, os nossos lares nesta semana. Amém?